Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, episódio de número 22, nessa série super especial que está começando hoje, onde eu vou conversar com alguns dos principais pré-candidatos a vereador aqui por Paragominas. E quem vai abrir essa série já está aqui comigo, vocês já estão vendo, é um prata da casa, é um conhecido nosso, esteve aqui acho que no episódio 16, salvo engano, me ensinando a degustar um bom vinho e eu entendo que é um serviço público, Elvis, porque, como eu te disse nos bastidores, o que nós vamos fazer aqui é oportunizar que as pessoas conheçam a intenção de quem está pleiteando uma vaga na Câmara, né? Você que está indeciso, você que não sabe, não tem uma ideia e sempre reclama para que tenhamos boas pessoas, então aqui vai ser um espaço para que essas boas pessoas possam se apresentar, para que você possa ter o seu critério e conhecer. Sem mais delongas, seja muito bem-vindo, doutor Elvis Ribeiro, pré-candidato a vereador no município de Paragominas. Seja bem-vindo nesse espaço. Boa noite, Bruno. Mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade de poder me expressar, falar com a sociedade de Paragominas, falar um pouquinho do que eu penso, falar um pouquinho de política. E eu acho que, como você falou, é um espaço para que todos tenham a mesma oportunidade de vir aqui se apresentar e aproveitar que é um ano eleitoral, né? Nós vamos escolher os próximos governantes por mais 4 anos, para ouvir, perguntar, indagar, ver o que cada um pensa, para depois tomar sua decisão e escolher aquilo que é melhor para a cidade. Maravilha, maravilha. Elvis, naquele primeiro episódio que você esteve aqui com a gente teve um bate-papo muito bacana, né? Falamos ali de viagens, falamos um pouco das suas experiências profissionais também, falamos de vinho, comecei a aprender sobre degustar um bom vinho. O que é meu intuito aqui? Meu intuito aqui é que aquela pessoa que acompanha o Pensa Podcast e ela ainda não tem certeza sobre quem vai votar, ou ela sente que ela não tem opções, né, não tem boas opções, meu intuito é que essa pessoa, quando estiver passando ali no YouTube, ela, quem é esse cara aqui? Elvis Ribeiro, pré-candidato a vereador? Vou assistir. Meu intuito é que ao final, depois de ter te ouvido falar, ter ouvido a nossa conversa, que o que essa pessoa assistiu seja o suficiente para ela tomar uma decisão. Falar, poxa, eu gostei das ideias desse cara, eu comungo das mesmas opiniões, eu compactuo com esses propósitos que ele tem e esse cara merece meu voto. Ou, não gostei, não é por aí, né? Então, é essa a nossa linha de conversa aqui hoje. Eu quero começar perguntando um pouco, né, sobre o que de fato interessa. Qual é a sua trajetória, não trajetória, mas a sua experiência profissional? Eu sei que, falando legalmente, quem quiser se candidatar a vereador tem todo o direito, né? Mas falando sobre um ponto de vista de gestão, sobre um ponto de vista de preocupação como cidadão, quem é o Elvis como profissional? O que te credencia a pleitear uma vaga na Câmara? Qual que é a sua história? Bem, eu costumo dizer para os amigos que o político, a gente conhece, é aquele garoto que na hora de formar o time da pelada, ele faz o para o ímpar, né? Ele que organiza. Tem 2 que tiram para o ímpar, e tiram para ti, tiram para mim. E ele começa ali, essa vocação por tratar com a coletividade. E eu comecei assim, organizava a quadrilha junina. Quando passei na faculdade, eu fui dar aula particular para poder ganhar um dinheirinho para aguentar a faculdade. Fui presidente de Liga Esportiva por 3 anos. Eu narrei desfile de 7 de setembro. E fui candidato a vereador em 88. Fui lá pelo município de Benevides, me elegi a primeira vez em 88. Fui presidente da Câmara, me reelegi vereador. Fui candidato a deputado estadual. Depois não ganhei, mas fui o mais votado da minha cidade. Depois eu fui candidato a vice-prefeito, 1 mandato. Fui candidato, 2º mandato, a vice-prefeito. E é muito engraçado, porque eu sempre estudei para ser um bom político. Eu fiz direito e fiz contabilidade, não pensando em ser contador e ser advogado. Eu entendia que para ser um bom político eu tinha que entender de lei, de orçamento, do financeiro, para poder exercer o meu mandato. Porque meu sonho era chegar até Brasília, né? Só que quando eu cheguei na condição de vice-prefeito, eu tinha que ser candidato a prefeito. Não tinha mais como retroagir e não tinha mais como ter um 3º mandato. Mas aí eu fui cortado. Na política tem dessas coisas. Quando você enxerga um pouco mais, existe um grupo que manobra e diz assim, olha, você não está bem na pesquisa,
tu não tem um bom perfil, na verdade é uma forma... Se não atende o interesse ali da maioria, vai... Se eles arrumam uma forma delicada de dizer que você não é a pessoa mais indicada. E eu compreendi. Naquele momento, eu achei que o mundo tinha acabado para mim, porque eu vinha me preparando para seguir a carreira política. E de repente foram lá, não tinha dinheiro, não tinha um grupo político, a família também é de trabalhadores, não tinha nenhum pai rico para dizer, vai lá que eu banco. Não tinha como fazer isso. E aí eu não tive outra alternativa de vou agora atuar como profissional, vou atuar como contador e como advogado. Passei a dar consultoria. Mas sou síndico do meu prédio, todos os prédios que eu morei eu fui síndico, eu fui orador da minha turma, eu fui juramentista da outra turma, então eu sempre tive isso na veia, sempre na veia. E aqui em Paragominas, a cidade tem uma sociedade que pulsa a economia, as oportunidades, me começaram a dizer, doutor, por que o senhor não entra? O senhor só leva jeito. E considerando que o Éder já não quer mais ser candidato a vereador, meu irmão que é o presidente da Câmara, o coronel Éder, conversei com ele, ele disse, rapaz, eu não estou muito mais interessado em continuar como vereador. Até porque a formação dele militar, às vezes, é outra formação com relação ao legislativo, que tu tens que ter um trabalho de convencimento, e ele não se deu bem no legislativo. Talvez ele tenha uma vocação melhor para o executivo, porque tu não trabalha no colegiado. E no entendimento com o Éder, o Deli, a minha irmã também, que já foi vereadora daqui, disseram, embora. E aí também cresceu o grupo de colegas advogados, pessoas que trabalham comigo. A minha candidatura é meio que a candidatura coletiva. É como se um grupo de pessoas escolher um para ser o candidato. Mas ela é do grupo, ela não é minha, não é um projeto pessoal. Você é o representante da ideia em comum de um grupo. Exatamente. E que existe, né, a previsão da candidatura coletiva. É quando ele se candidata representando um grupo de pessoas. Isso é previsto na legislação, essa candidatura coletiva. E eu me coloquei dessa forma. E juntando toda a minha experiência de vida, eu vou emprestar aqui períodos, claro. Se eu for eleito, né? Sou pré-candidato ainda vou ter que passar pela convenção do partido para poder, né? Para poder concorrer ao pleito e, se Deus ajudar e o povo quiser, exercer o mandato, trazer um pouquinho dessa experiência para o Legislativo Municipal e ajudar a cidade. Você trouxe uma fala muito bacana, né? Que a experiência política, ou a vocação política, ela começa ali no jogo de futebol na hora de tirar o para o ímpar, né? E de fato, era no futebol, na hora de escolher os times, na hora de coordenar um grupo na escola, vai fazer um treinamento, monta 2 equipes, escolha um líder e a pessoa acaba sendo escolhida como um líder. Chefe de turma. Agora, para mim, de todas, a mais intragável é o síndico de prédio, porque, meu Deus, a pessoa tem que ser muito disposta para assumir. Mas, Bruno, é a forma de ver. Papel. Eu costumo dizer que é a forma que você vê as coisas. Imagina, teu prédio, tu tens o teu apartamento, o teu patrimônio. Se aquele prédio for mal administrado, o patrimônio o teu patrimônio sendo vai desvalorizar. Tu imagina um prédio que sofreu um assalto, que o elevador desabou, que alguém escorregou e caiu. Aí é divulgado. Quem vai comprar um apartamento nesse prédio? Lá mora a tua família. Você mora naquele prédio. Então, ninguém é melhor para cuidar do que é meu, do que eu mesmo. Então, é esse olhar. Não é se você olhar assim, você vai dar muito trabalho. Imagina agora, candidato a vereador. Sou advogado, sou contador, a minha esposa é funcionária do Estado. Aí algumas pessoas falam para mim assim, o senhor vai se meter nisso, doutor? Isso é um inferno. Vamos falar da sua vida privada, isso vai virar um inferno. Mas é exatamente esse o atrativo. Esse é o atrativo. Cada um tem uma forma de ver a vida. E é uma linha de corte interessante para poder tomar decisão, porque eu tô cursando psicologia. Nós tivemos agora, no último sábado, a festa dos 50% do curso, né? Então, acabei de concluir o 5º período. E aí tem uma comissão de formatura, que já está trabalhando, e tem uma comissão que foi eleita para organizar essa festa, que eu acho que é parte da galera da formatura. Já é e aí foram fazer as votações para quem queria organizar a festa. Eu falei assim, aí me chamaram, né? Bruno, você coordena? Eu falei, cara, me inclua fora disso. Eu não quero ser representante, eu não quero fazer parte de nenhum grupo, por 2 motivos. Primeiro, eu não tenho tempo. Segundo, não é minha primeira formação. Na primeira formação, a gente está empolgado com as novidades. Eu quero só estudar, só quero diploma. Falei, mas contem comigo para as decisões, para as votações, para fazer os pagamentos do que for necessário. Eu acredito que tem que ser por meio de uma eleição, mas não quero participar. O que eu estou querendo dizer? Eu vejo muitas pessoas fazer o seguinte, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, como se tudo que essa pessoa faz não tivesse política envolvido, como se tudo que envolve a vida dessa pessoa não viesse da política. E
o que eu vejo hoje na sociedade é essa dissociação errada no sentido de, peraí, eu preciso escolher. Inclusive, esse bate-papo aqui está acontecendo por isso. Eu quero que as pessoas entendam que se elas não estão satisfeitas de chegar na UPA e não ter algodão, não ter médico, se na rua dela tem buraco, se os lotes vagos, se o bairro dela está cheio de mato, eu quero que essa pessoa entenda que é o vereador que ela coloca lá que vota as leis que faz com que essas situações diminuam ou não aconteçam. E o primeiro ponto é escolher pessoas que tenham isso que você está falando, que nada mais é do que uma predisposição em assumir esses papéis, né? É muito engraçado, né? A gente ouviu muito ultimamente se falar em democracia, né? Democracia, fulano é contra a democracia, quer acabar com a democracia, e um país que não é democrático. E a nossa democracia, ela é representativa. Ela é representativa. Como é que ela é representativa? É a população escolhendo os seus representantes que, em tese, vão levar a vontade daquela sociedade. Por isso que ela é representativa. Você não exerce direto. Exerce esporadicamente se você fizesse um projeto de lei de iniciativa popular. Mas, em regra, você é representado por alguém. Então, se você entender que na hora que eu voto, que eu escolho o meu candidato, eu estou escolhendo alguém que vai me representar no parlamento e vai transformar aquilo em lei, em melhorias para a minha cidade, você começa a ter outro olhar. Todo mundo quer ser bem representado. Com certeza. E hoje, o que a gente percebe? Essa democracia representativa, ela faz com que o poder legislativo, tanto na esfera estadual, federal, ela é um espelho da sociedade. Ela é um espelho da sociedade. E o que tem acontecido na prática? É que aqueles que estão numa zona de conforto econômico, social, profissional, eles não querem doar uma parte do seu tempo para o coletivo. E por quê? Eu estou bem, estou ganhando bem, moro bem, por que eu vou entrar? E, de repente, essa camada, ela fica sem representatividade. Ela fica sem representatividade. E aquilo que você falou, não percebem que o que acontece de bom na cidade é produto de uma boa escolha. Eu fiz uma boa escolha, por isso a minha cidade está toda asfaltada, a minha cidade tem uma boa infraestrutura, tem uma boa educação, tem uma boa saúde. E aquilo que acontece de ruim é produto de uma má escolha. Por isso que a eleição tem 4 anos. Então, o que falta? É que mais pessoas participem. Se é um espelho da sociedade, do poder legislativo, tu tens que ter representação de jovens, tu tem que ter mulheres, tu tem que ter trabalhadores, tu tem que ter representação do agronegócio, tu tem que ter representação do comércio. Então, a Câmara ela é um espelho de tudo que tem na sociedade. Lógico que uma sociedade melhor formada, ela vai ter uma melhor representatividade. Se ela for mal formada, ela vai ter uma pior representatividade. Agora, o que falta é que as pessoas, eu tenho falado muito isso, principalmente os jovens, participem mais, sabe? Procurem entender como é que funciona. Você quer ver uma coisa? Às vezes as pessoas reclamam da ação do gestor, no caso do prefeito. Tudo que o prefeito faz, tudo, rigorosamente tudo, é com fundamento numa lei. Tudo. Nada é de achismo. É com fundamento numa lei. Na lei orgânica do município, na Constituição Federal, no PPA, que é o Plano Plurianual de Trabalho, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Tudo que ele faz. E quem faz essas leis é o legislativo. Tudo passa por lá. São os vereadores. E esses vereadores representam a vontade da população. Então, quando o vereador vota, quem está votando é a população, através daquele seu representante. Então, se de repente o gestor não está fazendo alguma coisa que me satisfaz, é porque essa legislação não está legal. E quem que não está fazendo legal? A pessoa que eu escolhi para me representar. Então, eu preciso rever isso. Então, é esse mecanismo que a sociedade precisa entender. Esse mecanismo. E aí fica muito mais fácil de você fazer a escolha. Por que eu digo isso? Olha a vida pregressa. Eu costumo dizer que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Isso é um ditado até da caserna. Então não tem melhor forma de você convencer alguém do que dando um exemplo. Como é aquela pessoa enquanto pai de família? Como é aquela pessoa enquanto colega de trabalho? Como é aquela pessoa enquanto irmão? Enquanto filho? Enquanto tio? Enquanto empresário? E com certeza, se ele cumprir esse papel social, ele tem uma grande possibilidade de ser um bom representante para me representar no parlamento. Agora, você pega às vezes, de repente, do nada, rapaz, eu vou me candidatar, sabe, um negócio bom. Um amigo meu se candidatou, se deu bem que só e tal. É fácil de você perceber. Porque promessa, crítica, derrubação, difamação, a gente escuta muito.
E é o que vende. Infelizmente, é o que mais vende. Mas é o que menos constrói. O que menos constrói. E uma coisa que tem me motivado muito, viu, Bruno? Que é um negócio assim que eu trago do exercício da advocacia, que é a conciliação. A gente precisa trabalhar para conciliar a sociedade. Ela está muito dividida. Muito polarizado, né? Muito dividida. E o que acontece? Eu percebo que as condutas, elas são equivocadas. Vou te dar um exemplo bem prático que eu tenho falado, né? Você discute o serviço de mototáxi com o mototaxista. Você discute serviço de aplicativo com os operadores do aplicativo. Você discute educação só com o professor. Quando você deveria discutir com o conjunto da sociedade. Porque, no caso do trânsito, o mototáxi, o aplicativo, o transporte coletivo, a moto, todos trabalham num sistema de mobilidade urbana que visa facilitar a vida de quem? Do cidadão. Se eu for discutir com o segmento, eu vou ter uma discussão estrábica. Nós vamos discutir do ponto de vista do teu interesse. Que lógico que você vai querer isenção de taxa, você vai querer tudo. Eu vou querer benefícios que, se concedidos, vai desequilibrar a balança em alguma outra parte. Vai desequilibrar a balança. Por exemplo, você discute educação. Você já viu o gestor, estou falando enquanto gestão, tá? Você já viu os poderes constituídos discutir educação com o pai da criança, com os pais? Não. E quem é que tem mais interesse numa merenda de boa qualidade, num professor satisfeito dando aula, numa sala de aula climatizada? É a educação da criança. Que, em tese, eu, enquanto pai, eu quero a melhor escola para o meu filho. Aí o que você ouve discussão de educação? Com o professor. A discussão, geralmente, com o professor. E o professor é uma parte importante nessa discussão. Mas não pode ser só com o professor. Não pode ser só ele, né? Só ele. Eu tenho que ouvir o conjunto da sociedade. Nós vamos discutir aqui salário. Vamos discutir merenda. Bora discutir recurso pedagógico. Bora discutir infraestrutura. Entendeu? E discutir salário também. Mas não, a coisa se limita a discutir como se fosse a questão só salarial. E você falou uma coisa aí, Elvis, muito interessante, que é o seguinte, sobre uma parcela da sociedade que está bem financeiramente, que tem recursos, entrar em uma zona de conforto e, em função dessa zona de conforto, não se propor a abrir mão do seu tempo, abrir mão do seu negócio particular em função do coletivo. E nós temos visto isso acontecer aqui na cidade, né? Eu eu tive acesso a diversas situações onde estão procurando um candidato a vice-prefeito, algumas conversas anteriores, alguns meses atrás, onde muito se falou em algumas vias, né, para serem candidatos a prefeito. E essas pessoas de boa índole, pessoas com a capacidade de gestão absurda, porque são empresários de diversos ramos, do agronegócio, da indústria, essas pessoas simplesmente não querem. Não querem por diversos motivos, e todos eles legítimos. Poxa, eu não quero mexer com política porque eu acho que é um meio que está muito corrompido. Eu não quero porque abalaria os negócios da minha família e eu não quero isso. Eu não quero porque eu não tenho esse tempo, eu não tenho condições de deixar os negócios da família, deixar os meus negócios pessoais para poder assumir da forma que precisa. Ou seja, essas pessoas têm motivos legítimos para não quererem. Por outro lado, essas pessoas também estão sendo prejudicadas por uma má gestão em alguma esfera. Essas pessoas também estão insatisfeitas e reclamando, mas não tiveram por seus motivos próprios, e aqui não é uma crítica, não tiveram a condição, a capacidade de falar assim, tá, eu vou lá, eu me sujeito, eu me coloco à disposição. E aí entra justamente isso que a gente está falando aqui. É preciso ter pessoas que falem, cara, eu vou abrir mão disso aqui, porque você não precisa dar grana. Se você falar que você não é o tipo de candidato que está indo, porque tem muita gente que se candidata porque o salário de vereador é o maior dinheiro que ele vai ganhar na vida dele. Diferente do seu caso. Você, pela sua profissão, pelo seu tempo de estrada, de negócio, você faz uma renda maior mensal do que ganha um vereador. Mas é muito engraçado, Bruno. Eu volto a falar, né, que são os exemplos. Né? Para que você estuda a história? Né? Você estuda a história para te entender o passado, para você entender o passado, saber o porquê do presente e projetar o futuro, não é verdade?
Exatamente. Essa é a história. Tirar os aprendizados ali, não cometer os erros. Se você pegar, vamos falar um pouquinho de história. Nós somos advogados e a gente consegue falar. Quem fez a Revolução Francesa? Foi a burguesia. Foi a burguesia. O ser humano que detém o poder econômico, ele quer o poder político. Não vamos longe. Aqui em Paragominas, quando foi que um grupo de empresários se reuniu para dar uma guinada na cidade? A cidade estava em crise, lembra? Eu estava aqui. Sim. Tinha um prefeito. Lembro assim, conheço a história, né? Não estava aqui ainda, mas conheço a história. Tinha o prefeito, que era o saudoso Joel Santos. O município estava com dificuldade, ele vinha atravessando uma série de dificuldades. Um grupo de pessoas se reuniram, entendeu? Inclusive liderado pelo Sidney, Bosco, Gabriel. Inclusive me convidaram, eu era vereador em Benevide, eu vim para cá, porque nós tínhamos tido uma crise com o prefeito lá, para ajudar nesse processo. O prefeito foi afastado, Câmara lotada, Câmara era de madeira. E esse grupo de pessoas se reuniram, e um emprestou uma caçamba, o outro emprestou um trator, começaram a limpar a cidade, e a cidade ali deu uma guinada. Ali deu uma guinada. Então, o que falta para as pessoas entenderem? Tem um ditado que eu vi de um campeão olímpico que diz o seguinte, que o conforto é inimigo do sucesso. Toda vez que só tem sucesso, quem sai da sua zona de conforto. Se tu ficar na zona de conforto, é um filho que o pai dá tudo, é difícil dele obter sucesso. Eu acho que a cidade chegou onde chegou, é uma cidade com autoestima lá em cima, todo mundo quer morar aqui, quer ficar aqui. O juiz mora aqui, o promotor mora aqui, o delegado mora aqui, o comandante da polícia mora aqui. Mas ela tem ciclos. Ela tem ciclos. Ela teve um ciclo quando ela foi fundada, teve o ciclo da madeira, do carvão, do boi. Teve o da pecuária, está vivendo agora o agronegócio, né, da agricultura, já está dando uma virada para a agroindústria. Então, a cidade é que nem nós tivemos a nossa infância, a cidade teve a parte da infância, nós temos a adolescência, né? A gente entra na maturidade e entra depois na melhor idade. E Paragominas é uma cidade precoce. Agora a gente está conversando, tem quase 60 anos. E já é uma cidade, só para te teres uma ideia, a frota per capita daqui de carro, Paragominas está entre as 500 cidades com maior per capita entre carros e população. Tem mais de 37 mil carros registrados. Carro que eu falo, veículos que eu falo, moto, caçamba, mais de 37 mil. A cidade tem 110 mil habitantes. É quase que a cada 3 tem um veículo. Aí eu pergunto, estou te falando num país que tem mais de 5 mil cidades. Paragominas está entre as 500 com 110 mil habitantes. É um sucesso. Agora, é um número muito expressivo, né? Agora, ela começa a indicar algumas fadigas. Né? Como é que ela indica as fadigas? Está aí o trânsito, quase todo final de semana está morrendo uma pessoa. Essas mortes, eu dizia isso para a minha dentista, a doutora Luciana, é só uma febre, é um sintoma que alguma coisa não está funcionando bem. Não é uma causa. Não adianta criticar o motorista que, porventura, teve um acidente, um motoqueiro que vinha com velocidade porque ele avançou o sinal, ou porque vinha com excesso de velocidade. Não adianta querer encher de arara na cidade, lombada, porque tu está tratando do sintoma. Tu tens que entender o que é que está gerando aquela febre. Então você estanca a febre, mas vai cuidar da doença. E qual é o problema? É um plano de mobilidade urbana que ninguém fala. Você acredita que Paragominas, com 60 anos, não tem transporte coletivo? Não tem uma linha criada. Não tem uma linha licitada. Eu questionei isso para o doutor Lucídio. Deixa eu só pegar um pouquinho para trás do que você falou, porque essa fala é muito rica. E acredito que as pessoas, né, que estamos assistindo agora, muita gente não consegue observar ou nunca tinha parado para observar fazendo essa linha de raciocínio que você trouxe. Eu estou em Paragominas há quase 8 anos, então algumas coisas começaram a acontecer e não acontecia. Né? Quando conversei com o Sidney e Paulinho falaram muito de como o trânsito matava, de como o trânsito era terrível, como após a estruturação da cidade eles reduzem os números quase a zero. E aí agora nós temos eu ainda não tinha observado isso, começou a morrer muito mais gente de acidente. Seja lá no 12, lá no Najibão, seja aqui na cidade, no perímetro urbano, começou a ter uma frequência, meu radar acendeu agora que você falou, que começou a ter acidentes com mais frequência. E eu ainda não havia feito essa associação, que isso muito provavelmente está ligado ao aumento do número de veículos. Eu cheguei há 8 anos aqui, 7 para 8. Quando eu cheguei,
não tinha volume, você não perdia tempo nas rotatórias na hora do almoço, você não perdia tempo pela manhã para levar filho na escola, os picos de movimento não eram movimentados. Né? Ficou meio confuso, mas a verdade é essa. Hoje, 7 da manhã até 8, 11h30 até meio-dia e meia e 17h30 até 18h50 mais ou menos, a cidade está engavetada. Você não consegue se mover muito. Então, o excesso de veículos, que ao mesmo tempo que é um sinal da prosperidade, do crescimento, traz as mazelas. Traz as mazelas, né? Que são, eu gostei dessa analogia. A cidade começa a ter alguns indicativos, algumas febres. Eu descobri anteontem que Paragominas está, salvo melhor juízo, ao juridiquês aqui, 33º município mais violento em alguns índices. E eu nem sabia. É a febre, né? Eu nem sabia disso. Então, assim, se não começa a tratar de fato a causa, a combater a causa e combate só o sintoma, não chega a solução. É o lance do buraco. Pô, as pessoas cobrando que o prefeito tape os buracos. Não, cara, eu quero que seja um asfalto de tamanha qualidade, com escoamento de água, com rede pluvial, que não tenha buraco. Não faz sentido eu ficar cobrando o cara que tape buraco. Mas essa abordagem é que me motiva. Essa abordagem me motiva. Porque, veja bem, para deixar bem claro, eu acho que todos os gestores deixaram a sua marca, deixaram o seu legado, fizeram a sua parte. Agora, precisa da percepção de que a gente precisa avançar. Você não pode entrar numa zona de conforto. Não, tá uma maravilha, todo mundo tem carro, tá tudo asfaltado, tal. Não, porque esse volume, o que acontece? Hoje, inevitavelmente, isso aí é um sentimento meu, é um entendimento meu, o transporte coletivo é o mais sustentável. Ele é o mais sustentável. O que aconteceu? Com o fenômeno do mototáxi, com o fenômeno dos aplicativos, o coletivo ficou só transportando gratuidade e meia passagem, praticamente. E sem ser à vista. Você pega um cartão, o idoso, as gratuidades todas. Quando você fala que não tem linha, porque esses ônibus que rodam, eles não têm uma linha específica? Não existe o itinerário. Por que acontece? Porque você cria a linha por lei. Como é que você cria a linha por lei? Por exemplo, vamos criar uma linha Paragominas-Nasdibão, via o 12. Aí você cria uma linha. Aí você diz o itinerário. Sai do terminal rodoviário, segue pela PA 125, vai até o 12, do 12 vai até... Você escreve isso. Esse itinerário ele é via lei? Você escreve. Eu não sabia. Você escreve. Eu não sabia. Aí o que você faz? Esse itinerário eu vou licitar. Eu digo, olha, eu tenho esse itinerário para fazer, que é uma empresa que se interessa em fazer. E as empresas vão se credenciar. Olha, eu faço isso aí com ônibus, com ar-condicionado, com televisão, com acessibilidade, tal. O outro vem e faz. Aí tu vai ter a garantia que tu vai ter uma concessão de 25 a 35 anos que tu vai comprar uma frota para botar para rodar. Aonde entra o táxi, o mototáxi e os aplicativos? Para alimentar os corredores principais. Você tem um corredor principal, mas as pessoas precisam chegar da sua casa nesse corredor. Aí quem vai te atender é o mototáxi, é o aplicativo. Mais ou menos a filosofia do BRT. O BRT passa no centro e tem as linhas alimentadoras. Quem iria alimentar esse sistema? Mas isso tu tem que discutir com todos os atores na mesa. Porque se tu discutir com o táxi, ele quer o corredor principal. Com o dono do ônibus, ele quer o corredor principal. Com o aplicativo, ele quer o corredor principal. Porque, aparentemente, ele é mais rentável. E o transporte coletivo faliu porque pensava assim, não deixava ninguém entrar. E o fenômeno social foi, e hoje Belém tem dificuldade. Outra questão que eu vejo, que onde o Estado entra, na divisão do aparelhamento do Estado. O que eu chamo isso? Belém. Belém é uma das poucas cidades do Brasil, do mundo, que tem um aeroporto dentro da cidade, tem um terminal rodoviário dentro da cidade, e todos os shoppings são dentro da cidade. Está lá o carro instalado. Aquilo é consequência disso. Você vai no Rio, outros lugares, o shopping está 20, 30 quilômetros da cidade. É fora da cidade. Tu sai para ir para lá. É um passeio até ir para o shopping. Entendeu? E Belém é uma das poucas cidades, é uma das poucas metrópoles que o aparelho do Estado, o que falta? É o Estado coibir. Tu quer fazer um shopping? Você vai fazer lá em Benevides, lá em Castanhal, lá em Santa Isabel, que aí você diminui a mobilidade da população. Você diminui aquele movimento que a gente chama pendular, do vai e volta. Eles estão fazendo ao contrário, colocando esses... Levando todo mundo para o mesmo lugar sem ter vias de acesso.
E aqui em Paragominas você já percebe, se você for aqui na Morada do Sol, Morada do Vento, você já vê um centro comercial. Se você for lá na Cidade Nova, você já vê um centro. Não entra na minha cabeça ter sido liberado aquele bairro, aquele loteamento, antes do Morada do Sol, né? No final aqui sobe a Tropical. Jardim Europa. Não tem explicação lógica para aquilo se a única via de acesso é essa via do lago e aquela avenida. É uma avenida que é mão dupla, que não tem espaço para acostamento, que você já está perdendo 3 a 4 minutos para acessar a via quando você vem do Flamboyant. Como é que você me libera um loteamento com 2.000, possíveis 3.000 casas ali, naquele lugar, se não tem acesso? A mesma coisa o aeroporto. Qual que vai ser a via de acesso ao aeroporto? E outra coisa, a não ser que chegue um gênio da engenharia e mude a minha cabeça ou ache uma solução, na hora que aqueles 3.000 lotes, eu não sei quantos mil lotes são ali, são 1.000 lotes? Mas com a possibilidade de chegar até 2.000 lotes. Pois é. Quando aquilo ali tiver morador, essas pessoas vão fazer esse exato caminho, descer a PA, chegar na rotatória, subir, todo mundo vai subir e descer por aquela via, porque você tem a do Clube do Cavalo, mas a chegada nela também é difícil. E ela morre acho que é um Senai que tem lá no final, não é? Ela morre ali. Então você tem que quebrar e voltar para aquela única. Esse é só um dos problemas. O fato do aeroporto estar para aquele lado de lá e a gente não vê as pessoas falando nisso. Mas é tipo assim, você pega a Cidade Nova ali, em Ananindeua. Quando a Cidade Nova foi implantada, ela tinha mais ou menos 8.000 unidades. Eu trabalhava na prefeitura de Ananindeua e eu fazia levantamento imobiliário. A gente media terreno e tal. E eu andei aquela Cidade Nova toda. Fizeram isso que você falou, botaram lá 8.000 pessoas e todo dia aquelas pessoas precisavam sair pelo Coqueiro para ir para Belém. Então era mais fácil tu ir de Mosqueiro, de Castanhal para Belém, do que de sair da Cidade Nova. Por que isso acontecia? Porque a Cidade Nova não oferecia o aparelhamento do Estado. E quem ganhava dinheiro era forte, era a empresa de ônibus, que era uma guerra para fazer aquele transporte lá, porque era muita gente. Quando isso vai mudar? Isso vai mudar quando tu vai para lá uma universidade, tu vai para lá, aí a Yamada foi para lá, foi o Formosa, aí vai a Cairu. Tu começa a oferecer o serviço, as pessoas não precisam mais sair da Cidade Nova. A Forte faliu, que fazia o transporte, e hoje em dia a Cidade Nova é uma cidade nova. Então, ela tem tudo ali. Tem tudo lá. Então isso que você falou aí, vamos plantar ali 1.000 lotes. 1.000 lotes, considerando 3 pessoas por cada lote, nós vamos ter 3.000 pessoas. Que o mais Morada do Sol, ali nós temos 15.000 pessoas. É uma cidade já. Muita cidade no Brasil não tem 15.000 pessoas. O que eu preciso? Me preparar para ter uma unidade de saúde para suportar educação. Isso. Educação, um centro comercial, um posto de gasolina, um posto policial. Porque aquelas pessoas, esse planejamento... Paragominas não tem posto policial, né? Só tem o batalhão e... porque, na verdade, a polícia, eu falo isso porque o Éder é coronel, eu tenho outro irmão que é coronel também, eles mudaram a política, porque eles faziam aquele PM Box. E o PM Box, o bandido já sabia que tinha um PM Box ali, ele não ia fazer uma arte por ali pela redondeza, e muitas das vezes servia para outras coisas o PM Box. Então, eles preferem fazer o policiamento com uma unidade móvel, para surpreender. Então é muito melhor ter carro aparelhado e ficar fazendo a ronda na cidade. Do que ter um posto no local. Do que ter um posto fixo, porque tu facilita a vida do bandido ali, do cara que quer. Do bandido que está tentando fazer uma arte, ele não vai fazer do lado de uma delegacia, do lado do posto, ele vai fazer do outro lado. Então, aparentemente, não dava o resultado. Aí a política mudou. A política de segurança da PM mudou no sentido de fazer unidades móveis, que são os carros que ficam circulando, e aí surpreende. E você sabe que isso lá fora do país, o carro é despistado, né? Ele não tem pintura, ele é descaracterizado para surpreender o delinquente. Eu não sabia também dessa jogada. Eu sou da época ainda que eu me lembro dos PPOs, posto de policiamento ostensivo, aí ficava a unidade da PM ali. Vou jogar uma bomba no seu colo aí. E o bom é que em cidade pequena a gente fala as coisas e depois, sei lá, a gente joga pedra e cai em algumas cabeças aí. E aqui eu estou perguntando honestamente, eu não sei, mas vamos lá. Eu fui fazer uma obra uma vez de doar alguns litros de leite, fizemos uma palestra beneficente e fomos doar alguns litros de leite numa unidade do Conselho Tutelar, não é um orfanato.
É um lar provisório. Casa de passagem. Uma casa de passagem. Acho que eu não lembro se é esse o nome técnico, mas acredito que seja isso. E aí, que fica ali no... Vira à esquerda quando chega na Cooper Norte, como é que chama? Aquele bairro? Buriti. Não. Chegou na frente da Cooper Norte, vira à esquerda. Jaderlândia? Hospital Municipal. Jaderlândia. Fui lá no Jaderlândia para poder entregar isso. E eu fiquei surpreendido, porque eu falei, isso não existe. Né? Eu parecia que eu estava no meio em alguns pontos, no meio de um morro, assim. Né? Literalmente um morro, porque casas extremamente precárias, esgoto a céu aberto, quase nada de asfalto, zero estrutura, nada. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso aqui está a 3 quilômetros do centro. E muito lugar sem asfalto. Você vai lá para o Flamboyant, você tem um bairro já com pessoas com uma renda maior, você tem algumas das melhores casas da cidade ali no bairro, mas mesmo assim você tem um absurdo de inexplicavelmente o bairro não ter algumas ruas asfaltadas. E quando eu digo inexplicavelmente é porque eu não consigo entender qual é a lógica. Você tem vários pontos asfaltados e você tem o cúmulo de ter um quadrado de asfalto e a rua do meio não é asfaltada. Onde eu quero chegar? Aquele loteamento ali onde é o Clube do Cavalo, eu não sei, é por isso que eu digo que eu estou jogando a bomba e eu não sei qual que é a origem. Por que aquele lugar não tem infraestrutura de água e esgoto, não tem rede elétrica e ele está 100% asfaltado? Quem é que asfaltou? Aquilo foi asfalto particular ou aquilo foi a prefeitura? E se foi a prefeitura, por que tem um bairro que não tem um habitante, tem zero infraestrutura, mas por algum interesse está 100% asfaltado? E por que o Jaderlândia não está? Você não tem obrigação de ter essas respostas, mas onde eu quero chegar? Eu quero votar em alguém, eu quero pessoas que combatam isso. Eu quero ter um representante na Câmara que impeça que esse tipo de coisa aconteça. De você ter um bairro como Jaderlândia faltando asfalto, você ter um como Flamboyant, que é de uma outra classe social, faltando asfalto, e você ter um lugar que sequer tem rede elétrica e está 100% asfaltado. Né? Como que essas aberrações acontecem? Eu posso te falar de uma forma bem empírica, porque eu não participei do planejamento, eu não participei da decisão de se fazer, que é uma decisão de governo, pelo governo que foi legitimamente eleito, escolhido pela população, e fez essa opção. Mas com relação a essa tua estranheza, são alguns aspectos. O primeiro é o fenômeno natural, social, quer dizer. O que eu chamo de fenômeno social? É aquele que acontece independente da vontade de qualquer um. As pessoas vão chegando e vão se assentando, como ocuparam o morro no Rio de Janeiro, e aqui o que acontece? Quando você vai trazendo, é muito engraçado isso daí, quando você vai trazendo a infraestrutura, qualquer lugar isso que você vai trazendo a infraestrutura, desperta o interesse econômico, de botar uma empresa e tal. Aí qual é o movimento que existe? O capital vem e compra a pequena propriedade. Compra um, compra dois, compra três, compra quatro e monta uma baita de uma loja. E aquela pessoa que vendeu, com o dinheiro que ela pegou, ela vai para um bairro onde ela possa se assentar. E geralmente é um bairro menos estruturado. Então esse fenômeno que isso acontece naturalmente, isso aconteceu no Minha Casa Minha Vida. Tem gente que tem 20, 30 casas no Minha Casa Minha Vida alugando. E o que pegou a casa para morar, ele vendeu a casa e vai para a parte mais periférica da cidade e cria esses bolsões. E fatalmente, a hora que você pegar isso que você está falando aí, levar o desenvolvimento para esses lugares, alguns vão ficar e outros vão migrar para outras regiões. Isso aconteceu no Brasil com os gaúchos, que a diáspora dos gaúchos, quando a tecnologia chegou no sul do Brasil, quem tinha uma pequena propriedade vendeu para o grande capital e veio para cá, para o centro e para o norte do Brasil. Ou ficou no centro do Brasil, ou veio para o norte do Brasil. Hoje está acontecendo com Paragominas isso. O capital está chegando, está comprando as fazendas, e você está vendendo, e alguns estão indo para o norte, para o oeste do Pará, Santarém, aquela região ali, outros vão para a Tailândia e tal. Então, isso é um fenômeno social. Isso você não vai conseguir através de uma lei e o governante não vai determinar que seja, porque é um movimento que ele acontece naturalmente. O que precisa você estar mais atento? Que ninguém liga, é o plano diretor da cidade. O que é o plano diretor da cidade? Ele já diz, é para onde a cidade vai crescer. Ela vai estabelecer que essa região aqui ela é residencial, essa região aqui ela é industrial, essa região aqui é a área de expansão. E quando tu vai liberar o teu empreendimento, eu tenho que consultar o meu plano diretor. Aqui pode montar uma indústria? Não, porque é uma área residencial. Olha, infelizmente eu vou negar a tua licença,
porque tu não pode instalar aqui. Porque essa região, segundo o meu plano diretor, que é uma lei discutida, inclusive com audiência pública, que ninguém participa. Hoje não tem. Hoje Paragominas tem não plano diretor, tem. tem que ter. Mas tem que ter. Tem que ter. E foi discutido. Tem audiência pública. Agora, a participação é muito pouca. Imagina você sair da tua casa para discutir o plano diretor da cidade. O cara vai dizer, não, pô, eu vou ver o jogo. O Flamengo vai jogar hoje, eu vou ver o jogo. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou discutir o plano diretor primeiro que não desperta. Aonde eu acho que peca o governo é na comunicação. O que é plano diretor? O que é PPA? O que é LDO? Isso não vai pela letra, pela sopa de letra. Mas se você disser assim, olha, eu vou aprovar o orçamento que vai alocar os recursos do que vai ser feito o ano que vem. Aí tu diz assim, aí você está doido para reformar a escola do teu filho, tá? A escola está caindo um pedaço. Epa, tem aí previsão para reformar essa escola? Não, ei, meu vereador, faz uma emenda lá, coloca lá para reformar a escola aqui, que bota recurso. Se tu explicar isso, tu vai se interessar. Agora, se eu disser, olha, Bruno, vamos votar hoje a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A LOA? Que porra é essa LOA? Tu não vai atrás de ver a LOA. Então, peca na comunicação. Peca na comunicação e muitas das vezes não há um interesse de abrir muita discussão para não complicar. Já se peca intencionalmente para que não... Eu diria que às vezes pode ser, entendeu? Então, tu tens uma peça fantástica, que é o plano diretor. Se você pegar as cidades por aí, quando tu viaja muito, eu sei, você vai encontrar uma rua que é só de revenda de automóvel, né? Uma rua só de banco, né? Uma rua só de restaurante. Aquilo é o plano diretor. Ele que determina isso. Por exemplo, eu tenho uma expectativa empírica também, tá? Que no futuro as pessoas vão morar ali para o lado do Flamboyant, para o lado do Jardim Europa, e vão trabalhar na direção do 12. Eu tenho essa impressão, que a cidade comercialmente, ali no 15, onde está o cartódromo, devido à ponte lá do Rio Capim, o capital vai se instalar ali. Por quê? Tem logística, tu tem comunicação, tu tens acesso, né? E tu tem energia. Tu não vai te instalar onde tu tem dificuldade para escoar o teu produto, que isso vai onerar o preço final. Então, na minha cabeça, você deveria estar enxergando que as pessoas futuramente vão morar aqui e vão trabalhar na direção do 12. O que eu preciso já hoje enquanto poder público? Como é que eu vou levar essas pessoas daqui para trabalhar e trazer de volta todos os dias? Eu tenho acesso para isso? Tenho. Preciso fazer mais um acesso uma mão em contramão? Aí o poder público ele se prepara para que isso vai acontecer, porque isso vai acontecer. Desde a primeira vez que eu cheguei em Paragominas, a primeira vez que eu vim aqui não tinha aquele acesso ali pela PA do Bancrévia, e Paragominas tem essa peculiaridade da cidade estar a 12 quilômetros do começo da cidade, que é a rodovia, de não ser uma cidade marginal a rodovia que passa por ela. E a primeira coisa que me veio à cabeça, foi uma época que eu estava viajando muito, te juro, essa cidade vai crescer. E quando essa cidade crescer, o que vai ser vamos pegar do terminal de ônibus até o 12? O que vai ser do ponto de vista de negócio? Será que vão duplicar? Né? Porque onde você tem ali Ju-Paraná, Antiga Herbinorte, aquelas margens ali, já é meio complicado de você desapropriar, porque são empresas muito bem instaladas, com estruturas grandes, para duplicar. Mas se não dá para duplicar, o que eu consigo fazer com aquelas vias? E onde não tem? Por que isso já não está sendo desapropriado, pensando que daqui a 10, 15 anos vai precisar ser duplicado? E aí, como isso tem 8 anos, depois eu fui conhecendo a fundo, eu dei aula lá na Metropolitana, que hoje é a Anhanguera, e agora estou cursando psicologia lá. E eu fiquei indignado de não existir ali uma espécie de um anel viário, não sei o nome técnico, para que os alunos que estão chegando na ETEPA, na Anhanguera e na UFRA, é a outra que tem ali? É a UFRA. Para que eles... você precisa de um redutor de velocidade, de lombada, travessia elevada e o acesso para os carros, radares, para os carros conseguirem fazer a conversão ali, né, de entrada e de saída de forma segura. Então, eu sempre me perguntei por que ninguém está pensando nisso? O que fazer com essas vias? O que eu consigo desapropriar? Porque muito ali não dá para se desapropriar mais, né, como eu disse, por conta do tamanho das estruturas, mas aonde dá para se desapropriar, para duplicar essa via que chega até o 12? Porque a impressão que eu tenho, Elvis, é que não há em Paragominas uma preocupação com o futuro. E quando eu digo futuro, eu estou falando de 7, 10 anos. Eu conversei muito com os ex-prefeitos, com o prefeito atual, e eu trouxe a minha impressão pessoal. A impressão pessoal é que lá nessa virada de chave em 2007,
se teve ali um movimento de vamos virar a chave e vamos fazer uma Paragominas melhor. E aqui sem puxar sardinha para ninguém. Iniciou esse movimento de transformação, de fixar ali o que era o ciclo, se vai ser agro, se não vai ser agro, mas parece que tipo, terminou e agora? A cidade está crescendo absurdamente, você não tem moradia suficiente, você não tem o transporte público, como você falou, os ônibus não entram nos bairros, você não tem um ônibus que entra dentro do Flamboyant, você não tem um ônibus que entra dentro do bairro da cidade que eu venho, o ônibus passa quase que na porta da sua casa. Aqui você não tem isso, então não é só um plano diretor. A impressão que a gente tem é que não tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Falando de mobilidade urbana, de todas essas áreas. Na verdade, veja bem, é que eu penso que Paragominas ele entrou numa zona de conforto. Né? Está numa zona de conforto. Tipo assim, é uma cidade boa de se morar? É uma cidade que tem um trânsito organizado? Aparentemente, sim. As pessoas pilotam moto com capacete? Sim. É uma cidade segura? Dá para andar em Paragominas 10 horas da noite, em alguns lugares, com uma certa tranquilidade. E criou uma certa comunidade que tá bom. A cidade é gostosa. A cidade você come bem, você viaja, você tem um aeroporto, agora tem avião e tal. Aparentemente, esse conforto que eu digo, que ele funciona muito bem até certo momento, que você precisa estar ligado. Isso acontece na tua vida. Na tua vida, se você nos teus negócios, no teu casamento. Imagina você estar 30 anos casado, fazendo a mesma coisa com a tua mulher. E você não percebe que chega uma hora que tu tem que fazer uma viagem, que tu tem que inventar almoçar fora, que tu inventa de ir para a cozinha, para poder revitalizar o teu casamento. Trazer algo novo. E tem muitos casamentos que se acabaram por essa zona de conforto. Tá ganhando bem, te mora bem, tem ar-condicionado, tem televisão e tal. Essa acomodação é que me incomoda com Paragominas hoje. Vou te dar um exemplo, que você agora estava falando. Problema de regularização fundiária urbana. Centro comercial, pouquíssimos têm a documentação definitiva do seu comércio. Isso dificulta você pleitear um recurso numa Caixa Econômica, um incentivo no BNDES. Então, eu acho que a prefeitura, o poder público, ele tem que funcionar como alavanca. Isso eu tenho falado. Por exemplo, aonde é que funciona? Vou te dar um exemplo bem prático. Nós fechamos um hotel aqui de 100 leitos, 100 camas, né? Acomodação. O Hotel Regente foi desapropriado e tal. E não surgiu nenhum novo hotel nesse período e a cidade continua crescendo. Então, hoje em dia, eu já conheço pessoas que só hospedam em Pixuna para fazer um negócio em Paragominas. Tem gente alugando casa por temporada porque não tem um hotel. Aí que eu acho que o poder público tem que se antecipar e dizer assim, olha, a prefeitura está disponibilizando uma área no centro da cidade, numa parte mais periférica, para quem quiser fazer empreendimento aqui de hotéis. Nós precisamos de hotéis. E publica um edital. A prefeitura te dá a área. Eu acredito que isso não acontece. Mas não vamos longe. Vamos aqui fazer um raciocínio prático. Como é que surgiu Manaus? Com a Zona Franca. O governo deu isenção fiscal, né? E hoje tu tem Honda, tu tens a Sony, tudo lá dentro de São Paulo, de Manaus. Por quê? Porque o governo fez uma política de incentivo, como fez com Macapá, como ocupou o centro do Brasil. Lembra que na época do governo militar estavam dando áreas para ocupar a Transamazônica? Então, quem faz isso... Como foi feito com Paragominas, né? Paragominas. Eu sei que na época que o Adnan era prefeito, chamava o empresário... O Sidney, quando foi prefeito, ele trouxe um monte de empresário lá do sul do Brasil para conhecer aqui a região. Sim, eles para fazer investimento. Eles iam nas feiras agropecuárias, montavam o estande de Paragominas e mostravam. E assim, vou ter uma nova conversa com o Dr. Lucídio, porque assim que oficializarem as campanhas a prefeito também, vou conversar já com os candidatos. E vou perguntar isso abertamente ao Dr. Lucídio. Será que ele foi em algum lugar? Será que ele ligou para alguém? Será que ele fez algum movimento no sentido de precisamos de hotel em Paragominas? Eu quero te oferecer uma condição melhor, Porque não tem. Acho que está construindo do lado do Avenida, aqui atrás, do lado da Avenida. Mas nada de... Não. Foi um agente, era talvez um dos melhores, se não o maior hotel da mas tipo cidade. assim, até pelo tamanho do local, imagino que não vai ser um prédio de 10 andares, então não é algo... Talvez para 50 leitos e olha lá, para 50 acomodações. Só que não tem, e com isso a cidade meio que
ela não paralisa o crescimento, mas ela deixa de crescer de um jeito certo, porque Paragominas tem potencial para ser um polo de turismo corporativo. Os grandes eventos poderiam Turismo ser de aqui. negócio, né? Turismo de negócio. Uberlândia tem muito essa vertente de turismo de negócio. Mas por quê? Porque você tem uma rede hoteleira que é capaz de absorver o que a cidade oferece. Aqui já faltava hotel quando o Regente funcionava, na exposição. E você quer ver uma coisa que eu tenho falado que eu sou irrequieto? Não tem um hotel fazenda. Falamos muito com o seu amigo isso aqui. Não tem um hotel fazenda. Com o Luiz. Então, não tem hotel fazenda. Você tem aqui em Pixuna. Eu já fiquei um final de semana no hotel fazenda lá do seu Armando Teixeira. Eu não sabia. Tem um lago lá, belíssimo. Eu fiquei show. Passamos um final de semana lá. Eu já vou pegar o contato na hora que a gente terminar aqui. A Ana está desesperada atrás de hotel fazenda. É 10, 20 quilômetros de Pixuna. Um acesso belíssimo, uma tranquilidade. E um detalhe, viu? Você diz que tu quer comer. Olha, eu queria amanhã comer um pernil. Ele vai e faz para ti. Porque eu vou final de semana. À noite, uma maravilha. Mas qual é a questão? É que isso aqui não é um defeito da cidade. Todo mundo olha Paragominas como uma cidade para ganhar dinheiro. Ninguém pensa em Paragominas para fazer turismo. Tu pensa no Nordeste, tu pensa em Salinas, tu pensa... E é aí que eu te digo, e a acomodação que muita gente ganhou dinheiro, ela não desperta esse lado social, porque tu tem que ter... O dinheiro só tem validade com qualidade de vida. Não é verdade? Exatamente. Não adianta tu ter um monte de dinheiro se tu não tem qualidade de vida. Já melhorou muito. Mas Paragominas não tem uma casa de show, não tem um teatro, tem um cinema que ainda vai ali, mas não tem vida social. Não tem vida social. Entendeu? As pessoas ainda, em Paragominas, eu sinto muito isso, que elas ainda vivem muito em tribos. Tem as tribos, tribo que eu digo no bom sentido. Sim. É como se fosse um grupo de amigos que eles se reúnem no final de semana. Não, eu digo que ainda é pior. Sabe o que é o pior aqui? E outra coisa, que não é uma crítica, muito pelo contrário. É uma constatação. Eu estou buscando esse caminho para eu ter o meu também, né? Embora eu preocupe com o social. Mas o que você tem aqui são pessoas de altíssimo poder aquisitivo, que moram dentro das suas belas casas, conquistadas com o suor do seu trabalho, mas que ali... mas Paragominas não tem cinema. Tá, eu vou pôr uma TV de 75 polegadas na minha casa com um surround. Não tem um bom clube. Eu vou fazer minha piscina aqui, receber meus amigos. Mas olha, Bruno, eu tenho... Isso quando na cidade e nas fazendas. Você tem fazendas belíssimas que são verdadeiros resorts e essas pessoas de maior poder aquisitivo, elas vão para ali no final de semana, se reúnem com seus familiares e ok. Só que esse programa está ficando muito melhor do que o que eu imaginei, porque isso aqui vai levar muita gente a refletir. O que você falou, eu já ouvi de pessoas importantes na cidade que dinheiro não é problema para elas, mas falando assim, exatamente como você está dizendo agora. Pensa num cara que tem muita grana, ele não tem problema de grana, ele é multimilionário, e ele virar para mim e falar assim, Bruno, eu gostaria de ter uma opção diferente de restaurante, porque a gente tem o Luiz, o Mestre Cuca, que é maravilhoso, mas se eu quiser comer uma comida, uma cozinha espanhola, por exemplo, uma cantina italiana, a gente não tem. Eu gostaria que aqui tivesse isso. Inclusive, eu montaria se tivesse essa pessoa. Olha, bom, já estão sentindo falta disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Logo no início eu falei que o exemplo é que arrasta. E eu te digo, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho vivenciado isso. Quer mais um café? Bebo. Eu tenho na minha cabeça que quando você... Eu tenho na minha cabeça que quando você não consegue mudar o todo, você pode mudar as partes. Eu tenho vivenciado isso. O Berquim, que trabalha já comigo há mais tempo, o Arthur está agora. A nossa turma de trabalho, hoje, a gente sai para jantar, a gente sai para tomar um vinho, de vez em quando para tudo e a gente fica conversando a tarde toda, e tu cria aquele espírito social de companheirismo. Hoje, os meninos que trabalham comigo lá, um se preocupa com o outro. Se um não aparecer, cadê você? Está com algum problema? Está precisando de alguma coisa? Às vezes eu digo, cadê o fulano e tal? Foi levar o fulano e tal, que ele foi no médico, ele foi acompanhando. Tu vai criando isso. Um senso de preocupação. Aí depois nós criamos o Clube do Vinho. Aqui em Paragominas se bebia muito pouco vinho. Eu digo, mas não pode. Uma cidade com poder aquisitivo desse aqui, não tomar vinho. Aí nós fizemos o Clube do Vinho. Hoje em dia tu compra vinho no Robson Capixaba, tu compra vinho no Palácio dos Pães, tu compra vinho lá naquele gaúcho que sempre vendeu, e está todo mundo tomando vinho. Aí nós, reunindo com um grupo de amigos, nós dissemos assim, bora fazer um jantar diferente. Resolvemos fazer um jantar. Nós já fizemos 3. Desses 3 jantares, eu já aumentei meu círculo de amizade, conheci pessoas maravilhosas. Qual é o próximo? Me inclua nessa aí. Ei, a gente se diverte. Então você vai plantando
para poder colher, tu tá me entendendo? E é isso que eu falta. É uma coisa que eu falo, por exemplo, eu reclamo muitas vezes com os vereadores atuais. Eu fui vereador, estou te falando de 88, mas eu frequentava a casa do meu amigo vereador. Eu conhecia a mulher do meu amigo vereador, a minha mulher conhecia a mulher do vereador, eu conhecia os filhos daquele vereador. Isso ajuda na convivência da Câmara. Porque quando eu pensar em brigar contigo ou ir por racha, eu vou pensar, pô, mas a mulher dele é tão gentil, é tão educada, me recebe tão bem, e eu vou repensar, entendeu? Então, precisa isso na tua empresa, precisa isso dentro da tua casa, precisa isso no órgão público. As pessoas precisam se encontrar mais e ter mais consideração, rir mais, sabe? E sentir... Socializar, né? Às vezes tu tem algumas reações porque tu tens um problema que eu não sei, entendeu? Eu não sei, e eu só vou saber se eu me aproximar de ti. Então, para mim, isso é uma forma de viver, é uma forma de vida. Por isso que quando eu viajo, eu faço as minhas amizades com o guia, com o motorista do táxi, as meninas que me servem lá no Mestre Cuca, todas são minhas amigas. Hoje mesmo fizeram uma sopa para mim, não tem no cardápio, não tem nada. Eu disse, pô, eu queria tomar uma sopa hoje. Eu disse, eu vou fazer para o senhor. Isso constrói, e a gente tem que trazer isso para a vida pública, sabe? A gente tem que humanizar mais. As pessoas estão tratando melhor o cachorro do que as pessoas. Estão humanizando o cachorro e desumanizando o ser humano. As pessoas não se comovem mais quando vê um cadáver. Um acidente, você quer filmar o cara morto, você não quer ver se ele ainda está vivo para socorrer, tu está me entendendo? E soltar nas redes sociais. Então, eu acho que a gente precisa exercitar mais isso. E essa é mais uma motivação que eu tenho na vida pública, sabe? É fazer as pessoas se encontrarem mais para tentar estreitar essa polarização que existe, que ela não vai ter outro caminho. Se a gente esperar eu te convencer da minha forma de pensar, ou você me convencer, a gente vai ficar um para cada lado. E não vai chegar lá. E eu te digo porque eu tenho pessoas militando comigo que têm pensamento mais à esquerda, tem pensamento mais à direita, mas eu convivo muito bem com todos, porque eu procuro plantar isso e essa é uma expectativa que eu tenho, e falta o governo fazer isso. Isso que você está falando, por exemplo, bora reunir os empresários para chamar a Câmara, chamar o prefeito, para criar uma política de incentivo para os hotéis, que eu estou sofrendo com isso. O meu evento veio pouca gente porque o cara não tem hotel para ficar. Eu não tenho onde fazer evento. Então, aí o cara diz assim, não, esse prefeito eu não gosto dele. Eu quero que ele se lasque para lá, mas eu estou me lascando porque eu estou perdendo. Então, independentemente se eu gosto ou não gosto do prefeito, ele é o prefeito. Então eu preciso chamar o prefeito, o vereador. Vocês precisam fazer alguma coisa nesse sentido. Não, olha, vai ter hoje quebra-quebra, aí enche de gente. Aí é vaia, é esculhambação. Isso não ajuda em nada. Isso não vai construir nada. Entendeu? Vai afastar mais ainda as pessoas. Então, eu acho assim, a gente precisa sentar para discutir os problemas. Como a gente faz dentro de casa, não é verdade? Está com um problema, tu te tranca no quarto com a mulher e bora resolver. Né? Chama a família toda, olha, esse ano não vai ter férias porque o papai está com dificuldade financeira e tal. E decide. Isso não está se vendo mais. As pessoas não se encontram. E é um problema que eu volto a falar, que começa dentro de casa. Cada um tem uma televisão, cada um tem seu quarto. O cara chega aí, um vai para o quarto, outro para o quarto. As pessoas não se encontram mais para comer, não se encontram mais para tomar café. E a cozinha quer um espaço para ti, para lá fazer uma farofa, fazer um ovo. Não existe mais. Elas são minúsculas. Tu bota no micro-ondas, tu bota, esquenta, ou tu leva uma quentinha. Isso afasta as pessoas. Acaba que a socialização, o movimento de convivência social, ele deixou de acontecer tanto na sociedade em geral, como você deu o exemplo aí com os seus amigos e tudo mais, mas também dentro de casa, né? Começa dentro de casa. Elvis, seguinte, o tempo voa, né? E tem alguns temas aqui que são de extrema importância que eu preciso abordar contigo. Nós falamos sobre mobilidade urbana, falamos sobre a questão das regularizações fundiárias ali. A pergunta que eu ia te fazer, eu acho que ela nem cabe mais, porque você já respondeu, acho que, sei lá, 70% dela. Eu ia te perguntar se foi uma insatisfação com o estado atual das coisas que te motivou a pleitear essa vaga na Câmara, né? Mas eu vou mudar a pergunta. Como é que você vê as coisas hoje? Quando eu digo as coisas, eu estou me referindo saúde, educação, segurança pública, o planejamento de um modo geral, o planejamento de curto, médio e longo prazo da cidade. Você vê isso acontecendo, mas não na intensidade ou na qualidade que precisaria.
O que que fez você olhar para a cidade que você está morando, né? Você falou assim, quando você é síndico de um prédio, você evita que seu prédio se desvalorize, porque você não quer que ninguém caia lá, você quer que o elevador funcione, você não quer que lá seja furtado, roubado. E a cidade? O que foi que você olhou na cidade que você falou assim, eu vou pleitear uma vaga aí para vereador, porque eu acho que eu posso contribuir? O que você viu nessas áreas? Primeiro, eu escolhi Paragominas para morar, terminar meus dias, né? Então, se é a minha cidade, eu preciso me preocupar com onde a minha cidade vai. Eu sou inquieto por natureza. Eu reclamo no aeroporto, quando demora, jogo minha bagagem, eu reclamo, eu não deixo passar nada. Então, a minha própria natureza... Ainda semana passada foi muito engraçado. Eu fui tirar uma certidão no cartório para registrar uma cédula de crédito e o cartório não certificava a assinatura digital. Aí eu fui lá para dentro do cartório. Rapaz, fiz um barulho danado, fiquei até amigo do pessoal do cartório e, inclusive, uma menina do cartório que estava lá comigo, ela veio na minha roda viva conversar. Então, eu, por natureza, sou inquieto. E me incomoda muito porque o que acontece? Eu vivenciei a política como gestor. Eu fui secretário de Educação, eu fui secretário de Saúde, eu fui procurador municipal, fui vice-prefeito, fui vereador, fui presidente da Câmara. Passei uma época minha dando consultoria. Como eu dou consultoria, tu não és obrigado a seguir aquilo que eu te falo. Mas eu estou vendo a coisa tão cristalina na consultoria, disse, olha, vai por aqui porque aqui é melhor. Mas tu que é o gestor. Eu não sou o gestor. Você pode decidir, eu não vou por aqui, eu vou por aqui. E o que eu percebo? É que na administração pública hoje, quem está na gestão, ele está repetindo, praticando atos repetitivos. Eu preciso pagar a folha de pagamento, pagar o 13º, fazer isso, pagar as férias, preciso garantir merenda. Ninguém está pensando de como eu posso fazer isso com mais eficiência melhor e fazer isso render mais. Que esse é o grande problema dessa acomodação. Ela te gera assim, sempre foi assim. Nós estamos há 24 anos fazendo assim e a cidade é um sucesso. Por que eu vou mudar agora? Porque tem 24 anos. Está para escrever nesse modelo. Você pega na saúde. Esse Paragominas já teve uma das melhores saúdes na região. Eu tenho Unimed, tenho Hospital Belém, mas quantas vezes eu usei a estrutura do Paragominas? Você ia na UPA aqui, o cara o atendimento era top. Piorou muito, porque não mexeram no modelo. Não mexeram no modelo. O que eu falo disso, do modelo? Tu opera um sistema único. Né? Tu opera um sistema único de saúde. No Brasil todo é um sistema único. O que falta? É o secretário de saúde de Paragominas, de Pixuna, de Ulianópolis, de Dom Eliseu, de Mãe do Rio, se juntarem de o que nós temos aqui na região. Olha, eu tenho hemodiálise, eu tenho uma UTI neonatal, eu tenho uma UPA. Então nós vamos fazer o quê? Entre nós vamos resolver os nossos problemas. Como é que funciona hoje? Todo mundo quer ir para Belém. O custo de mandar um paciente para Belém, primeiro que não resolve, ele pode até morrer naquele trecho de Benevides até Belém se ele chegar vivo, porque é 2, 3 horas para entrar de dentro. E chega lá, vai num, vai do outro, não tem vaga, e é um custo altíssimo para o município. Era assim? Era. Resolveu num dado momento? Resolveu, mas hoje não resolve mais. Por que não resolve? Eu tenho hospital regional que eu não tinha. Eu tenho hospital São Paulo que eu não tinha. Eu tenho hospital em Pixuna que eu não tinha. Então a realidade é outra e você está querendo operar no mesmo sistema uma outra realidade. Não atualizou. Tu não atualizaste. Então tu tens hoje unidade de saúde na atenção básica belíssima. Eu vou te dar um exemplo, só para te entender o que eu estou falando. Eu fui secretário de saúde. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu me defrontei com a campanha de vacinação. Aquela coisa, aquela festa, vai o prefeito, vacina a criança, e tem o Zé Gotinho, o Zé Gotão, pipoca e tal. E você gastava um horror de dinheiro com essa estrutura e a vacina era de graça. Aí o que eu descobri como secretário? Que primeiro, a campanha de vacinação é um período, ela tem um dia do ápice da campanha. Então, tu começa a vacinar um mês e tem no último dia, que eles chamam a culminância, tu vai fazer o evento. Por que a culminância era muito forte? Porque nesse mês tu não vacinava ninguém, tu esperava aqui para fazer a festa. Entendeu? Então, tu tens uma meta, tu tens que vacinar 80% das crianças. Eu tenho 100 crianças, eu preciso vacinar 80 crianças. Se eu começar a vacinar uma campanha bacana no mês todo, eu nem vou precisar gastar o dinheiro com o Zé Gotinha, nem com o Zé Gotão, nem gastar gasolina e tal, porque eu já vacinei, já cumpri minha meta.
Outra, aí eu digo, por que eu tenho que fazer tanta palhaçada para trazer os meninos para se vacinar, quando seria o pai da criança que deveria me cobrar a vacina? Ei, eu quero vacinar meu filho. Não, é o contrário, eu tenho que te convencer a gastar uma energia desgraçada para te dizer que tu tem que vacinar teu filho. Te dar até prêmio, bater foto e tal. Aí eu fui com o pastor. Pastor, qual é o dia que tem o maior número de pessoas aqui na sua igreja? A maior igreja, Assembleia de Deus. Ele disse, segunda-feira, que tem um culto aqui, que lota isso aqui. Eu posso mandar meu pessoal vacinar aqui na segunda-feira? Ele disse, pô, mas excelente, a igreja vai oferecer mais de serviço. E eu não vou precisar mobilizar ninguém, porque eles já estão, a igreja está mobilizando para mim. Já juntou eles ali. Aí eu até brinquei com ele, o senhor cuida da alma e eu cuido do corpo dele, pode ser? Pode. E você começa, esse dinheiro já vai sobrar, não vai? Que eu não vou gastar com Zé Gotinha, eu não vou gastar com... Não precisou gastar. Eu já vou poder fazer outras coisas. Eu cheguei, Bruno, a ter remédio que ia vencer, que me pediram indevidamente, e eu ligar para o secretário de Santa Bárbara, que era lá do lado, e dizer assim, secretário, eu estou com os remédios aqui vencendo, tu não quer fazer uma permuta comigo? Eu estou precisando de dipirona, eu estou com isso daqui para vencer. E fazia a permuta, porque eu estou no sistema único. Tinha uma arrumação de ambulância. Cada posto tinha uma ambulância. Aí tinha uma ambulância aqui, aí a ambulância daqui foi para Belém. Aí adoecia um outro, a ambulância daqui não podia vir para cá, porque essa ambulância é nossa. O sistema não é único, no município. Aí o cara daqui morria, eu esperava, apareceu uma carona para ir, e tinha 2 ambulâncias paradas aqui. Aí eu digo, não pode um negócio desse. Eu estou no sistema único e o cara com a ambulância parada. Aí o que eu fiz? Criei uma central de ambulância. Peguei todas as ambulâncias e botei num lugar só. Então, quando precisava de ambulância, eu ligava para essa central e tinha uma ambulância disponível. Ninguém tinha mais domo de ambulância. Aí tu chega aqui e ainda tem isso aqui. Essa ambulância é da Parago Norte. Essa ambulância é do JK. Não existe isso. Mas como é que você conseguiu fazer isso? E já vou emendar com a minha próxima pergunta aqui. Sempre que alguém fala assim para mim, Bruno, por que você não entra? Por que você não concorre e tal? Porque 2 motivos. Eu acredito que eu posso ajudar mais fazendo o que eu faço, seja pelo meu serviço de comunicação ou de outras formas, me engajando de outras formas, mas principalmente porque eu não tenho nem estômago e nem saco, nem paciência para discutir coisas óbvias, né? Que talvez a paciência que está faltando pro coronel nesse momento gente, é aqui, ó, você não está vendo que é aqui, você tem que ficar convencendo os outros. Mas principalmente é o lance da corrupção, porque nós sabemos que ter as ideias, ter os bons projetos, ter a boa vontade não é suficiente, porque você vai chegar lá e você vai se deparar com uma realidade, principalmente no momento atual de Paragominas, que tanto se fala em uma corrupção absurda tomando conta dos setores. Vou pegar o seu exemplo. Se eu posso vacinar o mês inteiro, se eu posso mobilizar igrejas, mobilizar centros comerciais, ir ali e sem gastar um centavo do município, só fazendo uma negociação, eu posso chegar lá e fazer a vacinação ali, a pergunta que você fez foi, para que então eu vou mobilizar todo o aparato público, todo o dinheiro e vou chamar um Zé Gotinho, Zé Gotão e fazer aquele barulho? Porque é justamente nesse momento que um boneco do Zé Gotinha custa R$80, nós vamos contratar ele por 800. Como eu dizia, Elvis, como é que você vai fazer para chegar nesse meio onde sabidamente é corrompido? O exemplo que eu citei foi justamente a questão lá do Zé Gotinha, do Zé Gotão. Você tem toda a condição de vacinar a galera, de levar o aparato do município em uma igreja e não gastar um centavo com aquilo, porque o público já vai estar reunido ali. Então, para que você vai gastar esse valor fazendo um movimento? Porque hoje, justamente nesses movimentos que muitas vezes acontece a corrupção. Um Zé Gotinha que eu poderia contratar por, sei lá, R$800 um Zé Gotinha com a fantasia, ele vira R$8.000. O carro de som com o microfone para chamar o pessoal, R$1.000. Aí vai fazer um movimento desse, ele vira 5.000, 6.000. Como é que você vai chegar em um ambiente onde isso está instalado e agir diferente? Como é que você pretende quebrar o sistema? Bem, vamos por partes. Primeiro, quebrar a máxima de que na política só tem bandido. Não existe isso. E como tem bons médicos, péssimos médicos, bons advogados e advogado ruim, nós sabemos disso, na política tem isso. Qual é a diferença? É que o político tem vida pública. Tem vida pública, então é mais transparente o que ele faz e termina que cria uma impressão de que todo político é corrupto. Não é verdade. Nem todo político, nem todo pessoal que atua. Tem muita gente boa, como tem em qualquer outro lugar gente ruim. Essa é uma questão.
A outra que tu tens que observar são os propósitos quando entra na política. Então, tu imagina, eu preciso do mandato porque eu posso ser preso, eu preciso ter imunidade, como já aconteceu. O cara precisa se eleger para se manter um processo no STF. Esse é um propósito. Eu preciso, eu estou falido, a minha empresa, eu vou entrar na política, que talvez na prefeitura eu vou recuperar a minha empresa. Esse é outro propósito. Os meus são bem diferentes. Eu vou entrar porque eu gosto de fazer política, eu gosto de cuidar do coletivo. Então, eu estou com 60 anos, já passei por inúmeras situações, sempre na vida pública. 17 anos eu comecei dentro de uma prefeitura, lá em Ananideu, e o prefeito era o Frederico Souza. Ele me chamou para trabalhar e eu fui medir terreno, que nem eu já falei. Então, eu vivenciei isso tudo. Recebi oferta de tudo quanto é ordem, carro, consegui superar, consegui suportar, cheguei até aqui. Não é possível que agora, 60 anos, depois de ser advogado, contador, ter uma profissão estabilizada, que eu vou entrar na política com o propósito de enriquecer. De fazer coisa errada. De chegar, vou entrar aqui, que aqui eu vou enriquecer. Eu acho que eu estaria escolhendo o lugar errado. Entendeu? Não. Eu vou voltar para a política, que eu nunca saí da política, eu vou continuar na política, por questão vocacional, por inquietação, por entender que todo conhecimento ele começa com a curiosidade. O cara que não tem curiosidade, que não tenta fazer nada diferente, ele não aprende. É isso que te faz crescer, que te movimenta. Então, eu entro com a possibilidade de trazer toda essa minha experiência, somar com outros colegas no Legislativo Municipal e ajudar a próxima gestão a alavancar mais a cidade. Esse é o meu propósito, não tem outro. Não tem outro, porque graças a Deus, dando consultoria, eu estou muito mais numa zona de conforto, e isso é muito engraçado, viu? Eu consegui comprar um apartamento, eu consegui viajar pelo mundo todo depois que eu passei da consultoria. Porque quando eu estava na política, era praticamente uma campanha em cima da outra. Me lembro quando eu estava ajeitando meu cartão de crédito, começava a campanha, eu quebrava o cartão de novo. Aí parcelava tudo, e quando eu estava de novo, era em 2 anos, uma municipal, uma estadual. Quer dizer, eu vou sair da minha zona de conforto, agora eu não vou dizer assim, porque não, eu entendo que eu posso ajudar a cidade, eu posso aprender, eu posso mudar muita coisa e deixar algum legado para Paragominas, como eu deixei por onde eu passei, numa Secretaria de Saúde, de Educação. Eu sempre procurei deixar alguma coisa diferente, nunca me conformei de fazer aquela rotina. Então, essa é a minha expectativa. E me incomoda muito hoje que a Câmara não seja um espaço de integração, que você não faça da Câmara uma representação, que o vereador escute a população, vê o que é que ela está sentindo, o que é que ela quer, e leve isso para transformar em ferramentas tipo leis, resolução, decreto, regulamentos, para que isso possa ser na prática vivenciado. Essa é a minha expectativa. E eu te digo isso com bastante tranquilidade, que eu não sei se você lembra do rateio do precatório do Fundef. Era uma discussão aqui em Paragominas. Não cheguei a pegar. Tinha um rateio aqui que era uma discussão. Eu fui contratado na época para fazer o rateio. E eu disse, pessoal, em 6 meses eu vou fazer, e nós fizemos. Nós fizemos, na época, era a professora antes da doutora Janaína, era a secretária, a professora Andréa. Sim, conheço. Nós fizemos. Quer dizer, é possível você chegar lá e fazer, e não ficar enrolando. Eu fui 2 meses secretário de assunto jurídico. Vai lá, vê se eles não lembram que eu passei 2 meses lá. Não estou te falando em 2 anos, 2 meses eu passei lá. Mas consegui deixar uma marca lá, uma coisa diferente. Até hoje eu vou lá, sou muito bem recebido por todos eles. Quer dizer, é isso que eu acho que é importante. Tem uma música do Gonzaguinha que ela fala que a coisa mais importante da tua vida é você poder voltar por todos os lugares que você passou um dia. É sinal que você se deixou semeado alguma coisa boa e as pessoas te recebem bem. Essa é a preocupação que eu tenho. Essa é a motivação que eu tenho. É a possibilidade de trazer minha experiência para fazer alguma coisa diferente. Maravilha. Esses dias eu conversava com uma pessoa que também é pré-candidato, né? E aí ele falou uma frase que eu gostei bastante. Ele falou assim, o meu pai veio antes de mim, não, o pai não é político, ele fala, meu pai veio antes de mim, meu pai construiu uma história, deixou um legado, e eu não me sujeitaria a entrar na política agora para sujar o nome da minha família. Eu falei, cara, isso é um bom argumento. Isso é um bom argumento, porque a minha primeira preocupação ao escolher um candidato é a índole dele. Esse cara é honesto, esse cara está entrando por necessidade, e esse cara está entrando porque ele precisa de dinheiro, ele precisa vender decisões lá dentro, ele precisa vender a influência dele para poder... Então, são as preocupações que eu tenho. Ao fazer essa avaliação, você fala assim, se eleito eu consigo ajudar a melhorar nesse caminho aqui. Tá. Do ponto de vista legal, vamos entender, o vereador tem 4 funções, uma legislativa, uma julgadora, uma de se auto-administrar e de fiscalização. Administrativo porque administra a Câmara.
Fiscalizar porque fiscaliza a aplicação do recurso. Julgadora porque julga as contas do prefeito. E fiscalizadora porque ele acompanha a execução. Na parte legislativa, eu posso ajudar muito pela minha formação como advogado. E hoje é uma coisa que a gente se ressente na gestão. A legislação é toda ultrapassada. E ela é ultrapassada pelo tempo, não é maldade. Pelo tempo. Só para te ter uma ideia, o Estatuto dos Servidores de Paragominas é de 87. 87. Nós temos uma Constituição de 88. Ele é anterior à Constituição. Exatamente. E esse é que é a Lei 422, isso que baliza o direito do servidor. E já teve uma Constituição de 88 e tem a reforma administrativa, que é a emenda 19, ou é a 20, a 19 e a 20, ou a 20 e a 21. Fez uma reforma administrativa. Aí, o PCCR, que é o Plano de Carreiras e Cargos e Remuneração da Educação, precisa ser revisto. Precisa ser revisto. O IPMP precisa ser reformado. O IPMP é um dos melhores do Brasil. Mas o que é o IPMP? Para a galera de casa saber. Instituto de Previdência Municipal. Que direto tem polêmica e acerca dele aqui em Paragominas. Tem uma polêmica grande. Mas o que acontece? O IPMP foi concebido numa época certa, funciona muito bem, mas ele precisa ser reformado. Por quê? Quando ele foi instituído, quando ele foi pensado, as pessoas viviam menos, né? Trabalhavam mais. Hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão vivendo mais. Você precisa prever um tempo maior de trabalho, porque tu está vivendo mais, para dar tempo, né, de você bancar essas aposentadorias. Você precisa estabelecer um teto. Só para você ter uma ideia, a Previdência, o regime geral, tem teto. Sabe disso? 7.500 mais ou menos. O do daqui não tem teto. Por que não tem teto? Porque ele viveu uma época de fartura, onde o repasse era muito bom e as pessoas não estavam se aposentando. As pessoas, ao longo do tempo, foram se aposentando. Quando elas foram se aposentando, ele precisa ser sustentável financeiramente falando, economicamente falando. E aí tu precisa atualizar. Então, você pode ajudar na atualização da legislação, que precisa. A saúde, por que a saúde não tem um plano de carreira próprio? O trabalho do médico, do enfermeiro, do técnico, do pessoal que trabalha na saúde é diferente. Tu tem programas hoje do governo federal que exigem 8 horas. Tem plantão de 12, tu tem plantão de 24. Então, tu não pode pegar a mesma legislação que trata o professor, querer tratar o pessoal da saúde. São coisas totalmente diferentes. Precisa. Então, essa minha experiência enquanto advogado, enquanto dando consultoria, eu posso levar para dentro da Câmara, agora na condição de vereador. Porque hoje eu dou consultoria. Eu só faço te sugerir que tu faça algo. Você segue se quiser. Na hora da gestão, eu posso trazer. Hoje, se você chegar, aquilo que você falou, prefeito, o senhor pode, em vez de pagar um juiz do rap, não era melhor pagar um juiz de futebol? Uma coisa é o Bruno falar isso, a outra coisa é o Bruno vereador. Prefeito, eu queria uma reunião com o senhor para tratar sobre o esporte. Eu acho que o senhor está investindo errado por conta disso. Eu tenho essa condição de fazer hoje como advogado e posso fazer muito mais como vereador. Porque eu vou ter voto, eu vou ter uma representatividade. Eu represento 600, 700 mil pessoas. A minha voz ganha amplitude. A beleza da política, ela reside aí. Então eu tenho como chegar hoje e ajudar na gestão, mas com a autoridade de quem está representando um grupo de pessoas. Hoje eu dou teco, eu dou consultoria, eu dou opinião e muitas vezes não sou nem ouvido. E nem te escutam, né? Nem me escuta. Como vereador eu vou ter a tribuna, eu vou ter meu voto, eu vou ter representatividade para isso. Então eu posso muito bem chegar e dizer, olha, isso aqui, essa rua aqui eu acho que não precisa ser asfaltada. Essa rua aqui que precisa, porque aqui é que passa todo mundo todo dia. Aqui precisa de uma ciclovia. Como vereador eu posso fazer isso. E eu tenho experiência para isso. Se não fizer isso é porque eu estou todo errado. Porque a minha ideia é essa. Hoje é fazer valer o mandato para poder fazer realização. Hoje, você pega, se o vereador não tiver formação, ele vai visitar uma obra. Ele vai olhar aquela obra lá. Se ele não tiver vivência de como executa uma obra, o que está legal, como é que ele vai fiscalizar? Como é que ele vai enxergar o que está de errado ali? Como é que você dá um processo licitatório? Está aqui um processo licitatório. Está legal esse processo licitatório? Ah, mas tu tem assessoria para isso. Mas até para te ter uma boa assessoria, tu tens que ter esse pensamento. Eu vou me cercar dos melhores. Tu já imaginaste, Bruno? Quando eu fui secretário de saúde, foi muito engraçado. Fui muito questionado porque era advogado. Inclusive, eu peguei logo uma greve dos médicos que não aceitavam ser comandados por um advogado. E aí, eu peguei as 3 pessoas melhores na região. Doutora Margarete, doutora Sônia e doutora Rosângela. Uma era
excelente na atenção básica, a outra na regulação e a outra na clínica médica. A Sônia na clínica. Me cerquei delas 3. Aí quando começava a me dar porrada, que queriam me cercar, eu ia para a reunião e levava as 3. Aí dizia assim, secretário, para me dar uma prensa, para me expor. Eu dizia, olha, deixa eu falar uma coisa, eu preciso entender de gestão, eu preciso entender de pessoal, licitação, de administrar. Mas eu sou obrigado a me cercar dos melhores que entendem de saúde. Eu não tenho esse direito, eu preciso contratar os melhores. Aqui está a doutora Sônia, que trata disso, a doutora Margarete e a doutora Rosângela. Elas estão aqui para me acompanhar e me dar assessoria. Bora lá. Aí quando o cara começava de lá, aí elas... Doutora, essa é da doutora Sônia, ela, pá, acabou. Você ali é um gestor de pessoas, de processos, tu não vai de encontrar recursos. Um prefeito que entenda de tudo. Tu vai encontrar um prefeito que entenda de saúde, de educação, de infraestrutura. Não, mas ele tem a obrigação de botar o melhor secretário de saúde, o melhor secretário de educação. Esse exemplo que você colocou de se a pessoa não tem o conhecimento técnico, ela não consegue nem chegar e detectar o que está errado. Inclusive essa, doutor Rucide, quando ele vier aqui na próxima, vão perguntar ao vivo para ele e eu vou repassar. Eu questionei, uma pessoa mandou uma pergunta questionando como é que ele se não tem dinheiro para saúde, porque não está fazendo cirurgia, como é que ele estava gastando dinheiro com show. Ele falou ao vivo, esse dinheiro do show é um repasse, eu consegui esse dinheiro, não é dinheiro que saiu do cofre do município. Terminou o episódio, uma pessoa foi lá no meu Instagram, advogado, e me mandou os prints. Falou, Bruno, doutor Bruno, porque ele também é advogado, ele falou, doutor, acabei de entrar no portal da transparência, tá aqui o contrato que o prefeito disse que era recurso de repasse. Aí ele mandou os prints, o número do contrato, aí a parte do contrato lá embaixo que falava origem do recurso, né? Contratação, show tal, data tal, origem do recurso, acho que era recurso próprio. Não lembro se era exatamente esse nome, mas estava assim, recurso próprio. Ele, doutor, não foi recurso de repasse, como foi dito aí. Uma pessoa que não tem esse conhecimento sequer consegue exercer o papel de fiscalizar. Mas sem querer advogar para A, B ou C, eu acho que a gente tem que ter um compromisso com a verdade. E o que acontece? Quando você faz gestão, eu dou sempre o exemplo da tua casa. Né? Como é que a mamãe, por exemplo, ela fazia? E para a nossa vida, por exemplo. 2 exemplos eu vou dar. A mamãe, a gente tinha pouca condição, a gente tinha um comérciozinho. Então a mamãe, na segunda-feira, ela fazia carne assada. Na terça-feira, ela desfiava a mesma carne que sobrou, já fazia numa saia de velha, coisa assim. E na quarta, aí parecia que tinha 3 pratos diferentes, e na verdade era a mesma carne de segunda-feira. Como, não sei se tu passaste por isso, mas eu passei. Para dizer que tu mudou de roupa. Tu mudava a camisa, que a calça ninguém olhava. Uhum. Se tu não mudasse a camisa, as pessoas perceberam. Então tu compra a camisa mais barata, mas vai variando de cor. E a calça. E a política é assim. Então o que acontece? Tem aniversário da cidade, você é o deputado. Você diz assim, eu te arrumo dinheiro para fazer o aniversário da cidade, tu diz. Ele ganhou, foi bem votado aqui, ele quer arrumar. Só que na fonte que ele vai arrumar, não tem a fonte para pagar a festa. Tem para pagar a saúde. Entendi. Ele tem para te dar um carro. São realocações. Aí o que eu faço? Eu digo, pô, então me manda esse aqui, e o dinheiro próprio que eu tinha que mandar para cá, eu faço a festa. Eu uso aqui. Tu usa aqui. Por exemplo, eu fui secretário, acontecia muito isso. Que eu acho isso aí não é legal. Te salvou, hein, doutor? Ei, te salvou. Ei, isso não é legal, mas é legítimo. Vou te dar um exemplo. Às vezes você chega, imagina você, chegava, tinha uma porta quebrada como secretário. A rigor, o que eu tinha que fazer? Mandar um técnico, fazer um levantamento para dizer onde estava o defeito da porta, essa porta ia sair por 10 vezes o preço da porta. Aí o que eu faço como gestor? Rapaz, o Bruno está fazendo uma obra aqui para mim. Bruno, quer um lugar aí para mim? Tu não vai lá ajeitar aquela porta bem? Tu querendo te apadrinhar comigo, tu vai na hora. Tu diz assim, deixa comigo, tu troca logo a porta, se deixar, tu troca a parede para ti. Entendeu? Isso tu tem na gestão. Tu tem essa ginástica. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um motorista que eu não tinha hora para parar. Se eu fosse pagar ele por hora extra, era uma confusão, porque ninguém ia entender. Então imagina o motorista do prefeito. É de madrugada, o prefeito vai viajar, sai de madrugada, vai... É tudo... O que a gente faz? A gente dá uma gratificação fixa para o cara. Vou te dar 80% de gratificação, dedicação de tempo integral. E às vezes tu passa um... E ele está ali disponível. E ele está disponível para ti 24 horas. São coisas que isso é legal? Não, mas é legítimo. E tem coisa que é legal, mas não é legítima. Perfeito. Então, essa ginástica o gestor pode fazer. Claro
que eu, na condição de dar conselho, eu posso falar. Mas, às vezes, o prefeito, no exercício, ele não fala que ele fez isso, porque ele vai estar confessando uma coisa que ele faz, mas Outra bomba. Não, tô brincando, não é bomba, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Meu título é daqui de Paragominas, já tem uns 4 anos, e eu vou votar, né? E eu ainda não tenho candidato a vereador. Então, minha direção já está me avisando aqui, são nossos últimos 9 minutos, e vou fazer essa pergunta para as pessoas que vierem aqui. Eu, Bruno, cidadão de Paragominas, eu tenho alguns anseios, né? Por exemplo, eu gostaria que as quadras da cidade fossem reformadas, né? Me entristece absurdamente, não só como praticante de esporte, mas como alguém que tem uma filha que pratica esporte, e como alguém que sabe que o esporte tira o adolescente da... Minha direção me entrega o telefone sem estar no modo avião. Vou descontar do salário. Brincadeira. Tendo uma filha que pratica esporte e sabendo que tem o adolescente que está ali numa quadra praticando esporte, ele não está praticando furto, ele não está fazendo coisa errada. Então, se você falar para mim, Bruno, o que você espera de um vereador? Ou o que você espera da cidade? Eu espero segurança. Eu espero precisar ir na UPA e ter algodão, ter remédio, ter médico. Eu espero que o asfalto seja feito de uma forma que não tenha que ficar só retapando os buracos, mas principalmente eu gostaria que essas quadras fossem reformadas, a quadrinha do Anese, a quadra que tem no mercado municipal, Morada do Sol, e ali colocar um concreto de qualidade, um equipamento que é uma cesta, uma trave, uma iluminação, né? E hoje está muito sucateado. O que o vereador Elvis, dentro dessas demandas minhas enquanto cidadão, o que você, se eleito vereador, conseguiria fazer? Ou, para não pessoalizar tanto a pergunta, como é que um vereador consegue atuar nessas demandas? As reformas de uma quadra, fazer ter material no postinho? Bruno, a primeira coisa é ouvir, cara. Ouvir. O próprio nome vereador vem de verear. Verear é andar pela cidade. Tu não tens como fazer nada pela cidade se você não ouvir as pessoas e não andar pela cidade. Eu ouvi. E eu te digo isso que quando fui secretário eu andava nas escolas, eu andava nas unidades. Então tens que ouvir. Porque, por exemplo, o vereador não é o dono da verdade, muito menos o prefeito. E aí eu vou te dar uma questão. Eu já vi, por exemplo, gente que defende quadra de areia, porque ele acha que a quadra de cimento, a criança tem que ter um tênis e muitas vezes ela não tem um tênis, ela joga sem tênis, vai arrebentar com o pé dela. Então, ao invés de fazer uma quadra de cimento, dá para fazer 3, 4 de areia, com tudo direitinho, tudo arrumadinho, que vai dar a mesma ocupação que você está querendo. O objetivo é tirar a criança da rua, da marginalidade, para ele vir praticar esporte, disciplina, solidariedade, saúde, tudinho. Mas isso é uma decisão da comunidade. E a comunidade pode dizer assim, não, vereador, eu quero aqui uma de cimento, porque tem uma turma que quer jogar futebol de salão. E eu tenho que trabalhar para conseguir aquele feito para lá. Mas vai chegar uma outra que quer uma de beach tênis. Está na moda, beach tênis. É de areia. Então, tu não tens como chegar e ter uma fórmula pronta. Agora, tu tem que estar disposto a ouvir. E o teu conhecimento, a tua experiência, com o teu prestígio político, dependendo da tua votação, do teu comportamento, você procurar materializar aquele vontade. Porque tu és um representante daquela sociedade. O primeiro passo é ouvir. É ouvir, porque você não se representa. Por exemplo, eu acho um absurdo a escola, a comunidade não ir para dentro da escola. Eu acho um absurdo. Às vezes estão esperando um documento para a prefeitura para tirar um ato que está na frente da escola, quando eu acho que a própria comunidade poderia... É uma forma de você trazer a comunidade para dentro da escola. Entendeu? Ela vai cuidar da escola. Aquela escola é dela. Isso é uma política de governo. Olha, pessoal, é o seguinte, eu vou conseguir o muro da escola, mas vocês vão adotar essa escola aqui, vocês vão cuidar dessa escola. Essa interação, isso só consegue conversando, falando. Porque se criou uma ideia do Estado paternalista. Entendeu? Tu tem que dar tudo. O Estado me dá, o Estado cuida. Para trocar uma lâmpada, cara. Os caras fazem um documento, um ofício, dizendo, olha, a lâmpada está queimada. O ofício vai para um, que vai para outro, que vai para outro, até chegar na licitação, comprar daqui a 6 meses que o cara veio com a lâmpada. Quando precisou trocar as lâmpadas lá da quadrinha, eu falei assim, falei com o secretário, cara, me manda só o cara com a escada, eu compro a lâmpada. A gente junta aqui e compra o holofote. Mas só precisa que alguém vai lá com a escada e coloca. É o sentimento de pertencimento, né? Aquilo é nosso. Aquilo é nosso. Mas isso tem que ser construído. Para isso, tu precisa ver, por exemplo, tu precisa ver o prefeito lá andando no bairro. Tu vai ajudar ele. Agora, se o prefeito chegar lá de paletó dentro de um carro com um monte de segurança, tu diz, esse cara aí, eu vou quebrar e o que ele faz. Então, essa é uma construção. Primeiro que ninguém tem fórmula pronta para tudo, né? Segundo, o vereador tem que ouvir, cara. Tem que ouvir. E segundo, é usar a expertise
para incluir nas leis de planejamento, como eu falei no PPA. Colocar aquilo em votação. E depois sentar com o prefeito. O prefeito quer votar isso aqui? Não tem problema, mas eu quero que o senhor faça a reforma daquela escola lá, daquele bairro. Tem no orçamento? Tem. Tem no PPA? Tem. Tem na LDO? Tem. Ele vai se sentir compelido para fazer, né? Agora, se eu disser para ele assim, eu voto isso aqui, agora eu quero emprego para minha mulher, ele vai dar emprego para minha mulher, eu vou votar e nunca mais eu vou falar. O dia que eu falar, ele bota lá na rua. Entendeu? Então, essa construção é que você tem que acostumar. Isso volta para dentro de casa. Eu me lembro daquele ator, Mel Gibson. Ele dizia que quando os filhos dele queriam assim, pai, a gente quer ir para o cinema hoje, a gente não tem problema, mas não vamos lavar o carro. A gente vai lavar o carro à tarde, que de noite nós vamos para o cinema. Ele criando uma cultura na criança de que tudo tem uma contrapartida. Ah, pai, eu quero ir para Disney. Eu vou te mandar para Disney, mas esse ano tu vai ter que passar com a tua menor nota, vai ser 8. Eu não te paguei para ir para Disney. Tu conquistaste a tua viagem para Disney. Então, estabelecer isso com a população, que funciona. E é um trabalho de longo prazo, né? Essa reeducação... É de conscientização, mas tu consegue. Eu te digo porque eu vivenciei isso dentro do escritório. Às vezes o pessoal tem uma história assim, pô, doutor, eu comprei uma moto, um carro, e não dá para o senhor melhorar meu salário? Aí eu digo assim, mas tu está fazendo alguma coisa a mais? Tu está produzindo mais no escritório? Só porque tu comprou a moto? Preciso ganhar mais porque eu comprei um carro. Aí o cara faz lá, aí ele começa a estudar a licitação. Quando eu vejo, ele já está dando um parecer de licitação. Eu digo, agora eu vou te dar aquele aumento que tu falaste, porque tu estás fazendo alguma coisa a mais, eu preciso responder. E todo mundo cresce. O pessoal que começou na portaria já está lá dentro, já tem gente, já paguei cursos para tirar o AB, já compraram casa. Mas eles entenderam que eu preciso fazer alguma coisa a mais, que eu vou dar o retorno. Isso você constrói. Constrói com a tua equipe. Tu não precisa pensar que tu vai mudar o mundo todo. Eu, quando era mais jovem, pensava que ia fazer revolução, né? Agora não. A gente tem aquele espírito de herói, né? Tá cheio de saúde e tal. Então, hoje em dia, eu acho assim, a gente não precisa mudar o todo, muda as partes. Maravilha. Seguinte, estamos caminhando aqui para os nossos últimos minutos. Primeiro é agradecer, né? Antes de agradecer, quero elogiar a sua disposição. Eu acho que é muito fácil descer o porrete, falar mal de político, isso é muito fácil. Difícil é assumir o papel de deixar o próprio negócio, a própria empresa para pleitear, porque você não é nem candidato, você é um pré-candidato e quando for candidato ainda vai precisar ganhar. Né? Então, primeiro é parabenizar pela coragem, pela disposição de colocar a cara a tapa, de ir para a rua, né? de assumir o risco de ganhar, porque se ganhar, meu amigo, aquilo que você falou é a vida exposta, é o seu CPF que está ali nas assinaturas. Então, primeiro é te parabenizar por isso e, segundo, te agradecer por vir, por expor suas ideias, expor suas opiniões, suas experiências. Eu acredito que é assim que se constrói uma sociedade melhor, né? Eu sou uma das pessoas que reclama pela falta de boas opções. Eu estou nas rodas de conversa onde se fala muito sobre a falta de boas opções. E quando nós temos boas opções, nós precisamos dar oportunidade para que elas se provem, essas boas opções. Então, obrigado por ter vindo e você tem aí os seus últimos minutos para se despedir da nossa audiência e a legislação não permite que você ainda peça voto, então como é que eu construo essa pergunta? Quando for candidato, por que as pessoas deveriam votar no Dr. Elvis? Por que as pessoas deveriam acreditar que Dr. Elvis é uma boa opção para assumir um lugar como vereador na Câmara de Paragominas? Bem, eu primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, dizer da minha alegria de estar participando do processo. Parece uma criança, parece que eu comecei hoje na campanha, fazendo uma campanha totalmente diferente, como eu nunca fiz, né? E aproveitar para despertar interesse nos jovens, nas mulheres, nos empresários, para participar do processo, perguntar. E eu estou querendo me colocar como mais uma alternativa. Não estou dizendo assim, olha, eu sou o melhor, eu tenho ideia para tudo. Não. Eu estou me dispondo para conversar, para ouvir as pessoas e tentar materializar. Quero ser uma opção. E, claro, quem vai escolher é a população. Cada um, o voto é secreto, tu está ali na frente da urna, você vai decidir em quem votar. Espero lograr êxito na pré-campanha, na campanha e no mandato. Porque eu costumo dizer que é muito bom começar. O difícil é terminar. Todo mundo, quando entra, é parabéns, festa. E quando sai, um sai no pescoção, outro sai no tapa, outro nem termina. Então, começar é fácil. É só flores, elogio e todo mundo torcendo para dar certo. O difícil é terminar. E eu sempre peço para Deus me ajudar para eu terminar bem. Limpo. E aproveitar, eu não posso pedir voto, não devo pedir voto, mas convocar as pessoas para participar do debate.
Pergunta para o seu candidato, indaga, pergunta da vida dele, o que ele pensa. O que você está fazendo comigo aqui? Fazer com todos, se possível, fazer com a maioria dos pré-candidatos. E na hora você escolher aquilo que mais te agradou, que mais se aproxima do que você pensa, e que a gente continua construindo uma sociedade mais humana, sabe? Que é o que a gente precisa. Mais humana e comprometida com o resultado, sabe? Perseguir o resultado. Eu posso fazer isso aqui gastando menos e com resultado melhor. Perseguir isso, não se acomodar. Não se acomodar que sempre foi assim, tem que ser assim, é assim que todo mundo faz. Isso aí é morte. É um paradigma que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Eu posso fazer melhor com menos dinheiro, com menos tempo, com mais eficiência. Esse tem que ser um propósito, tem que ser um princípio de vida. Você o tempo todo está ligado para fazer melhor alguma coisa. Que é isso que faz o jogador de futebol crescer, o empresário crescer, e não se conformar de que ele está bem, ele quer crescer, quer fazer melhor aquilo. E quem ganha, para mim, é o conjunto da sociedade. Maravilha, maravilha. Foi um bate-papo excelente e tenho certeza que nós geramos muito valor para a galera que acompanha o Pensa Podcast, tanto na íntegra quanto nos cortes que vão sair. E eu espero de coração que Deus te dê saúde, vida longa, sabedoria, né? E, se for da vontade dele, que você consiga aí alcançar os seus objetivos e fazer um bom governo, tá? Caso seja aprovada a candidatura, caso vença o pleito. Cumpra tá? um bom mandato. Que cumpra um bom mandato, me receba quando eu for cobrar as quadras. E já fica o compromisso de vir aqui no final do mandato já. Exatamente, eu ia falar isso agora. Se ganhar, no final não, porque aí não dá para fazer mais nada, eu vou te chamar ali com um ano e pouco de governo. Um ano e pouco de governo. Pessoal, muito obrigado. Você que assistiu até aqui, e tem gente que assiste, viu? Do começo ao fim, me conta, coisa que eu falei no último. Você que está assistindo aqui o encerramento, me conta lá no Instagram. Eu tava no encerramento. Obrigado a você que nos assistiu ou nos ouviu até aqui. E eu espero que tenha servido para que você possa tomar a sua decisão. Muito obrigado, foi o episódio 22. Siga a gente no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e até o próximo episódio. Um abraço.